E aí, queridos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa segunda parte da aula sobre a tabela periódica. Bem, hoje nós continuaremos a discutir sobre ela, mas iremos aí acrescentar, primeiro, tanto classificações dos elementos, então nós entenderemos o que é um metal e um ametal, e posteriormente nós iremos comentar sobre as principais propriedades periódicas. Já quero destacar de antemão que eu não irei comentar sobre todas as propriedades periódicas, mas eu comentarei aquelas que são mais recorrentes aí de serem cobradas no exame vestibular. Vamos lá? Então, posto isto, como eu falei na aula que antecede a essa, a tabela periódica já teve aí diversos formatos. No entanto, a ideia central da tabela periódica era facilitar a vida da gurizada aí que faz pesquisa com química. E não menos importante, eu havia descrito a vocês que existe aí uma série de vários macetes a quais nós podemos nos utilizarmos para extrair aí algumas informações da tabela periódica. Dito isto, eu queria começar aqui trazendo a vocês alguns elementos importantes. O primeiro é que os elementos da tabela periódica eles são organizados conforme uma ordem lógica. Então, nós temos aqui os elementos representativos, ou seja, são aqueles que apresentam os elétrons organizados de forma única. E aí nós temos o grupo 1, 2, 13 ao 18. Nós temos os elementos de transição, ou seja, os elétrons se encontram sobre várias formas. E aí o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó, vem comigo. Quando a gente fala desses elementos representativos, por exemplo, os elementos da família 1, eles apresentarão sempre na sua última camada de valência um elétron. O mesmo é válido aqui para os elementos da família 2 ou da família aqui dos metais alcalinos. E aí o que acontece? Eles terão aqui dois elétrons na camada de valência. O mesmo vale aqui para a família do boro, para a família do carbono, do nitrogênio, dos calcologênios, dos halogênios, e aí, por fim, a família aqui dos gases nobres. Percebam que os gases nobres eles terão, com exceção do hélio, 8 elétrons na camada de valência, da família aqui dos halogênios terão 7 elétrons, dos calcogênios 6 elétrons, da família do nitrogênio 5 elétrons, do carbono 4 elétrons e do boro 3 elétrons. Em contrapartida, esses elementos aqui de transição e os elementos de transição interna, eles apresentam aqui diferentes números de elétrons na camada de valência, tá bom? E além disso, nós classificamos os elementos de acordo com a sua condutividade, ou seja, os elementos que nós chamamos de elementos metálicos ou metais são bons condutores de calor e eletricidade e geralmente eles se encontram sobre a forma do estado sólido, sólido que tem acento aqui, perdão, em condições naturais, com exceção do mercúrio, que é um metal em estado líquido, e líquido, por sua vez, também tem acento, porque é uma palavra pro paroxítono, né? Beleza? Muito bem. Além disso, os elementos que nós chamamos de elementos não metálicos ou elementos ametais não são bons condutores, com exceção do carbono, sob a forma de grafite. Geralmente, eles são encontrados no estado gasoso ou sólido, em condições ambientais, com exceção do bromo, que é apresentado aqui sobre a forma líquida. Então, posto isto, aqui tem uma tabela periódica e todos esses elementos que estão em rosinhas são elementos metálicos e, por consequência, esses aqui que estão em brancos são elementos ametálicos ou não metais. Dito isto, eu queria trazer aqui a vocês um detalhe muito importante que antigamente era classificado os elementos como elementos metálicos, ametais e semimetais. Todavia, essa classificação de elementos semimetais, esquece, game over, não existe mais. Ou é metal ou é ametal, beleza? Dito isto, eu preciso trazer a vocês que nós temos aqui os elementos metais alcalinos, perdão, naquela outra hora eu falei metais alcalinos aqui para a família 2A, mas é metais alcalinos terrosos, desculpa. Nós temos aqui os elementos os metais de transição. Nós temos aqui a série dos lantanídeos e dos actinídeos, que são metais aqui de transição interna. Nós temos aqui os elementos metálicos, os gases nobres. Beleza? Dito isto, agora nós passaremos a descrever aqui as propriedades periódicas. A primeira propriedade periódica que eu vou discorrer aqui com vocês é o raio atômico, passando-se aqui pela
energia de ionização, afinidade eletrônica e, por fim, nós encerraremos a aula discutindo sobre a eletronegatividade. Beleza? Vamos lá? Bem, quando nós comentamos sobre raio atômico, eu preciso que vocês se atenham que se trata basicamente da metade da distância do núcleo de átomos vizinhos. Ou, em outras palavras, eu quero que vocês entendam que raio atômico nada mais é do que a distância do núcleo atômico até a última camada. E, por sua vez, quanto maior for o número atômico, maior é o raio atômico, tá bom? E isso se dá justamente por conta da atração entre o próton e o elétron. Então, a variação do raio atômico ela cresce da esquerda para a direita, de cima para baixo. Beleza? Em outras palavras, nós podemos entender que o raio atômico trata-se justamente da distância entre o núcleo e a última camada, que nós chamamos aqui de camada de valência. Beleza? Ou, se preferirem, até a última nuvem eletrônica. E, por sua vez, o quão maior for o período, maior é o raio atômico. E se for no mesmo período, o maior terá menos prótons. Tranquilo? Dito isto, a gente precisa entender. Quanto maior o número de camadas, maior é o raio atômico, e ela vai ter uma variação conforme o átomo ganha ou perde elétrons. Então, nós teremos aqui essa situação, se ele perde elétrons, ele vai ficar maior. Se ele ganha elétrons, o raio atômico diminui, tá bom? Dito isto, eu quero trazer agora a vocês o conceito de energia de ionização. E aí tu deve estar se perguntando, tá, mas o que seria essa bendita energia de ionização? Lembra-se que a gente comentou em aulas anteriores que nós podemos ter uma situação na qual um átomo no seu estado natural, um elemento no seu estado natural, ou seja, ou no seu estado fundamental, na qual a quantidade de prótons e elétrons são iguais, sofre aí uma situação que você ganha ou perde elétrons. E por sua vez, a gente tem agora a formação de íons, que pode ser os cátions ou os ânions. Entendamos aqui que a energia de ionização nada mais é do que a energia mínima necessária para que um átomo roube um elétron de um átomo aí em seu estado neutro. E aí, por sua vez, entendamos ainda que o quão maior o raio atômico for, menos energia será necessária para que isso aconteça, tá? Além disso, um aspecto que precisa ser aqui trazido a vocês é que ionizações consecutivas, ou seja, esses processos de ganho ou perda de elétrons, demandam de mais energias do que as anteriores por conta dessa situação na qual agora os elétrons ficam mais próximos do núcleo. Então, entendamos isso. Então, aqui você tem uma situação de situações consecutivas de ionização, aqui que precisa com que haja um maior desprendimento de energia. Então, aqui foi medido em electrovolts, ó. Nessa primeira situação de ionização do alumínio, precisava-se de 6 eletronvolts, na segunda situação 18 eletronvolts, na terceira aproximadamente aí 29 eletronvolts e por aí vai. Então, a energia de ionização trata-se justamente da quantidade de energia necessária para que haja a remoção de um elétron de um átomo ou íon aí, isolado em fase gasosa. E aqui eu preciso trazer a vocês que o quão maior o raio atômico, os elétrons da última camada estão mais distantes do núcleo. Por sua vez, acaba sendo muito mais fácil com que haja aí a remoção desse elétron. Por sua vez, aqui acontece um maior potencial de ionização e, por consequência, uma menor energia de ionização. E a ionização ela cresce de baixo para cima, da direita para a esquerda. Beleza? Então, energia de ionização é a energia necessária para que haja a remoção de um elétron. O quão maior o raio atômico for, menor a energia de ionização, porque é muito mais fácil com que haja aqui a remoção desse elétron. Beleza? Então, como eu falei, o quão menor o número atômico ou raio, maior vai ser a energia de ionização por sua vez. E cresce da direita para a esquerda, de baixo para cima. Tá? Nós temos ainda uma terceira definição muito importante aqui, que é a de afinidade eletrônica, que é basicamente o contrário de energia de ionização ou potencial de ionização.
Nós podemos entender que a afinidade eletrônica é justamente a energia liberada quando um átomo em seu estado natural recebe um elétron. Por exemplo, o flúor ele libera mais energia e, por consequência, o frâncio ele libera menos energia. Isso daqui, em contrapartida, acaba sendo válido somente para os elementos metálicos e ametálicos, e isso daqui foge aos gases nobres, porque, como eu comentei anteriormente com vocês lá na nossa sexta aula, os gases nobres não precisam aí obedecer aquela questão da teoria do octeto, porque a sua camada de valência ela já está completa com 8 elétrons, com exceção do hélio que apresenta 2 elétrons. Beleza? Dito isto, nós passemos agora para uma outra definição muito importante, que é o conceito de eletronegatividade, que é basicamente a tendência que os elementos têm de receber elétrons. E por sua vez, eu quero que vocês se atenham que o quão menor for o número atômico, mais eletronegativo o elemento vai ser. E aí, para decorar, a gente pode ter aqui uma ordem de tendência de maior eletronegatividade. Ó. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono e fósforo. E a gente pode comentar aqui do hidrogênio. E uma frase para você decorar é: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. A eletronegatividade é essa tendência que o núcleo de um átomo tende a atrair elétrons da camada de um átomo vizinho. Então, novamente, o flúor tem uma maior eletronegatividade do que o oxigênio, que por sua vez tem uma maior eletronegatividade do que o nitrogênio, que é maior do que a do cloro, que é maior do que a do bromo, que é maior do que a do iodo, que é maior do que a do enxofre, do que é maior do que a do carbono, maior do que a do fósforo e, por fim, maior do que a do hidrogênio. Mas esse conceito de eletronegatividade, esse conceito de receber elétrons, não pode ser aplicado aos gases nobres, como eu falei anteriormente, tá bom? Dito isto, a eletronegatividade ela cresce da direita para a esquerda, de baixo para cima. Então, precisamos nos ater que existe um outro detalhe que pode ser aqui eventualmente cobrado, que é o de eletroafinidade. O que seria a eletroafinidade? É justamente a energia liberada quando um elétron é adicionado a um átomo aí, quando ele está isolado no seu estado gasoso. E aqui eu quero que vocês se atenham que quanto maior a tendência de um átomo a receber elétron, maior será a sua energia liberada. E a eletroafinidade ela cresce de baixo para cima, da direita para a esquerda, tá bom? A eletronegatividade é justamente aí, como eu falei anteriormente, que é aquele conceito que está atrelado com o núcleo de um átomo de atrair um par de elétrons aí de um átomo vizinho. E aí um macete interessante para que vocês se atenham é que a regra do octeto é aquela regra que fala que tem que ter 8 ou 2 elétrons na camada de valência. Então, pensar no octeto ajuda bastante vocês a entenderem a eletronegatividade. Por exemplo, elementos metálicos eles apresentam uma menor eletronegatividade, ou seja, eles têm uma menor tendência a ganhar elétrons do que elementos ametálicos, ou seja, os elementos não metálicos eles têm uma maior eletronegatividade, tá bom? E aqui é uma ideia muito importante, uma prévia do que a gente vai ver nas próximas aulas, por exemplo, que é o conceito de ligação. A ligação química está associada, ora com a doação de elétrons, ou com o recebimento de elétrons, quando a gente está falando de uma ligação iônica, por exemplo, ou até mesmo um compartilhamento simultâneo de elétrons, quando nós comentamos da ligação covalente. Beleza? Dito isto, aqui é justamente mais uma vez a tabela periódica sendo apresentada a vocês. Só recapitulando, nós temos aqui os elementos metálicos e os elementos não metálicos. Os elementos metálicos, eles têm uma maior tendência de doar elétrons, e os elementos ametálicos, eles têm uma tendência maior de receber elétrons, em decorrência da eletronegatividade ser maior, tá bom? Havíamos descrito também algumas propriedades que é bastante interessante, que é o do raio atômico, que ele cresce da esquerda para a direita, de cima para baixo. A energia de ionização cresce da direita para a esquerda, de baixo para cima.
a energia, a afinidade eletrônica, perdão, de baixo para cima, da direita para a esquerda, e a eletronegatividade cresce de baixo para cima, da direita para a esquerda. Precisa decorar isso, gente. Infelizmente, não tem muito segredo, infelizmente, não tem o que ser feito, tá bom? Então, ó, se liga. Qual elemento químico dos listados abaixo possui propriedades semelhantes à do oxigênio? A. Seria o nitrogênio. B. O hidrogênio. C. O flúor. O D. O enxofre. Ou E. O carbono. E aqui, a resposta correta seria justamente a alternativa D, né? Porque o enxofre está na família dos calculogênios, ou seja, está na mesma família aqui do oxigênio, tá bom? E aqui é só um exercício para vocês se atentarem, ó, que ele quer saber o número de camadas e o número de elétrons mais energéticos para o ítrio, tá? A dica que eu dou para vocês é justamente que ele tem 5 camadas, né? Porque a gente viu aqui que termina na 5s, e o subnível mais energético é esse 4D1, e por consequência ele tem 5 camadas e um elétron aqui na sua subcamada mais energética, beleza? E muito obrigado. Se você tiver curtido, gostado, comente, compartilhe, se inscreva no canal, divulgue, que isso daí ajuda com que isso chegue para outras pessoas. E se você tiver alguma sugestão, crítica, pode escrever aqui nos comentários. Claro que mantendo-se o respeito, que vai ser um prazer ler, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Fui! Ah, e esse é meu Instagram para você mandar um Hello It's Me lá. Tranquilo? Fui!